Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, retornando aí nossos estudos, nosso PET volume 3. Nessa primeira semana falaremos sobre gestão dos recursos hídricos. Bem, gestão dos recursos hídricos. Para a gente entender um pouco melhor, nós sabemos que recursos hídricos está relacionado à água, não é assim? Mas a palavra gestão. Gestão significa ato ou efeito de gerir, administrar, gerência, cuidar. Essa seria a função, ou seja, cuidar, gerenciar, administrar e gerir os recursos hídricos. Recursos hídricos é o nome dado ao recurso natural renovável água. Dentre os recursos naturais disponíveis ao homem, a água é o mais importante, uma vez que é insubstituível à vida na Terra. Ou seja, a água é essencial para que todas as espécies animais e vegetais sobrevivam nessa Terra, sem contar a influência do ciclo ali assim nas condições climáticas para ficarem de certa forma propícia à nossa existência. Por muito tempo, acreditou-se que este era um recurso inesgotável, pelo fato de aproximadamente 75% da superfície terrestre ser água. O uso. Entretanto, não era levado em conta que desse total a parcela própria para o consumo humano é bem menor. Além disso, o processo de uso e ocupação das terras, muitas vezes implementados sem a utilização de técnicas adequadas, leva não apenas à diminuição das águas superficiais e subterrâneas, mas também sua contaminação. As diferenças registradas entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento chocam e evidenciam a crise mundial dos recursos hídricos está diretamente ligada a desigualdades sociais. Segundo a Unicef, Fundo Nacional das Nações para a Infância, menos da metade da população mundial tem acesso à água potável, ou seja, água própria para o consumo. A irrigação corresponde a 73% do consumo de água, 21% vai para a indústria e apenas 6% destina-se ao consumo doméstico. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, 35% da população mundial, não tem acesso à água tratada. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, ou seja, 43% da população mundial, não contam com serviços adequados de saneamento básico. Diante desses dados, temos a triste constatação de que 10 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência de doenças intestinais transmitidas pela água não tratada. Vivemos num mundo em que a água se torna um desafio cada vez maior. A ONU reconhece o acesso à água e ao saneamento básico como um direito universal. A meta é que os países membros trabalhem para que todas as pessoas tenham acesso a esse direito até 2030. No entanto, a demanda crescente por água pode afetar a produção de alimentos e gerar conflitos. A utilização dos recursos hídricos deve ser realizada de forma a garantir a sua sustentabilidade. Áreas impactadas devem ser recuperadas e os processos de uso e ocupação das terras devem ser realizados de forma a evitar impactos negativos das atividades produtivas ou relações sociedade e natureza. Aqui nós temos o mapa do consumo de água no mundo, onde, de certa forma, 10% desse primeiro gráfico aqui, esse gráfico circular. Nesse primeiro gráfico circular, podemos observar o que?
10% a nível, esse aqui seria o consumo da água no mundo, né? 10% uso doméstico, 70% na agricultura e 20% na indústria, né? A nível de países desenvolvidos, 59% na agricultura, 11% consumo doméstico e 30% na indústria. Já em países em desenvolvimento, 8% no consumo doméstico, 82% na agricultura e 10% na indústria. Ou seja, nos países desenvolvidos há maior utilização dele na indústria comparado ao mundo e os países em desenvolvimento. Já na agricultura, os países em desenvolvimento passa à frente com 82%, né? Já o consumo doméstico em países desenvolvidos é maior. Bem, é importante para que ocorra uma boa gestão, o gerenciamento adequado. Porém, falaremos agora do gerenciamento inadequado que vem ocorrendo. A falta de água potável no mundo pode ser considerado o principal problema a ser enfrentado. Essa situação está relacionada ao gerenciamento inadequado. Os principais responsáveis pela contaminação da água do nosso planeta são a falta de saneamento básico e o lançamento de esgoto doméstico in natura nos rios, né? A descarga de dejetos industriais sem o devido tratamento e a contaminação por produtos químicos provenientes de atividades agrícolas. Esses seriam os 3 maiores vilões ali da contaminação de água no planeta. Nos últimos anos, o consumo de água no mundo aumentou em razão do crescimento populacional, principalmente em países como a China e Índia. Com um número maior de habitantes, é necessário o aumento da produção agrícola. A estimativa é de que para alimentarmos cerca de 8 bilhões de habitantes em 2025, será necessário um aumento de 14% do consumo de água, comprometendo ainda mais nossos recursos. O aumento da industrialização nos países em desenvolvimento também se torna uma ameaça à escassez, pois, como muitas indústrias dos países desenvolvidos são altamente poluentes, algumas delas estão se deslocando em direção aos países emergentes. Concluindo, o saneamento básico se refere ao conjunto de 4 serviços, né, de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo dos resíduos industriais. Assim, o saneamento se insere dentro do contexto da gestão dos recursos hídricos. Outro ponto importante é que os serviços de saneamento geralmente são prestados por empresas estaduais ou privadas, enquanto a gestão dos recursos hídricos é competência do governo, dos estados e da União, dependendo do domínio. De acordo com a consultoria legislativa, na grande maioria das regiões brasileiras, não há correlação entre a baixa disponibilidade de recursos hídricos e a situação do serviço de saneamento. O que ocorre, no geral, são deficiências no planejamento, na operação e nos investimentos desse sistema. No que cerne ao saneamento básico no Brasil, ainda há muito o que se evoluir para a universalização dos serviços. Em questão de gestão, as políticas dos recursos hídricos brasileiros e o modelo de gerenciamento atual são bastante consolidados e chamam a atenção de governos de outros países. Ainda existem deficiências e pontos a serem melhorados. Porém, não se deve deixar de ressaltar que o Brasil está bem encaminhado quando se trata de legislação para a preservação de sua abundância das águas. Além disso, além dessa
amparo legal, vamos dizer assim, falta-se uma fiscalização. Uma vez que se tem uma fiscalização mais rígida, começam-se a educar a população, né? E que de certa forma vai impulsionar o melhoramento, né? Da qualidade da água e assim melhorando o saneamento. Uma vez que melhora-se o saneamento, pode, de certa forma, melhorar a qualidade de vida da população, né? E com isso vai com certeza cair os índices dessas doenças intestinais que acabam assolando grande parte da humanidade aí. E é importante preservar, né, ou uma boa gerência para que de certa forma não se extingue esse recurso indispensável para o nosso cotidiano e para a nossa existência no planeta. Um abraço a todos aí, pessoal. Até a próxima.